Unja ele, Senhor, a sua voz. Dê unção, ousadia e fervor. Eu te digo, meu amado Senhor, nós estamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor dirá a cada coração. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Juízes, no capítulo de número 2. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Pentateuco, Josué e logo depois Juízes. Juízes, capítulo 2, verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E serviu o Senhor, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Amém? Amém. A igreja pode se sentar. Aleluia. Que bênção, que privilégio estarmos na presença de Deus nesta noite. Mesmo antes de iniciar diretamente a pregação, um recado que ela esqueceu de avisar, que temos, como este é um culto especial, e graças a Deus por isso. Quem está feliz por este ser um culto especial? Amém? Você está feliz mesmo? Então diga um amém mais forte. Amém. Aleluia. Por ser um culto especial, nós teremos ao final do culto uma bênção. Neste momento o Senhor alimentará as nossas almas por meio da palavra dele, e ele também irá nos alimentar pela graça de Deus com um alimento físico também. Então, ao findar do culto, não saia correndo, esteja conosco para forrar a barriga, para se alimentar. Com certeza vai ser uma bênção. Eu louvo a Deus pelas irmãs Leila e Iraide, que sempre nos socorrem, nos auxiliam nesse aspecto. Amém? Que Deus possa abençoar a vida das irmãs. Amém? Então, acabando o culto, não saia correndo, que o Senhor terá mais bênçãos. O Senhor tem derramado bênçãos no Impacto Jovem. Amém, amém, irmãos? Amém. Aleluia, que todos estejam aqui, que a concentração de todos estejam aqui, e o ânimo também. Amém? Amém. Nós lemos então aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, do verso 7 ao 10. E o 10 na segunda parte diz: outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor. Com muita alegria nós estamos aqui nesta noite, pela graça, pela misericórdia, pelo poder do Senhor, completando 2 anos deste trabalho. E glória a Deus por isso, pois somente Ele que promove a obra, é somente o Senhor, é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que coloca no coração de cada jovem o desejo de colocar a mão no arado e trabalhar. E eu me recordo, quando lá atrás nós conversávamos a respeito da realização deste culto. O objetivo dele. O Impacto Jovem, ele nasceu para ser um culto, para ser um trabalho ministrado, obviamente, para a juventude. Mas ele nasceu para que essa juventude fosse alcançada zelando pelos princípios do Evangelho. O Impacto Jovem nasceu para que esses princípios fossem comunicados a cada jovem que aqui estivesse,
Princípios como a sã doutrina, que o Senhor, que toda alma, ela é eterna, que o Senhor Jesus é o próprio Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que na cruz do Calvário verteu todo o sangue, e que toda alma eterna deve se achegar até Ele, e ao ser lavada pelo sangue e reconhecê-lo como Senhor, ter a vida eterna. Princípios como a verdadeira adoração. No último mês nós ouvimos, através da vida do Gabriel, que para adorar verdadeiramente ao Pai é necessário ser filho. Como em outro momento também ministrado pelo jovem Lucas, que para adorar verdadeiramente a Deus é necessário passar pelo sangue, pelo sacrifício do pecado e da culpa. Princípios da verdadeira adoração. O Impacto Jovem nasceu para zelar pelo princípio do poder da oração. Que todo aquele que clama ao Senhor, o Senhor tem os seus ouvidos inclinados. Todo aquele que tem um coração aberto e pede o socorro do Senhor, Ele ouve o clamor. Que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Impacto Jovem nasceu para isso. O Impacto Jovem não nasceu para fazer do culto uma grande gincana, para fazer do momento da palavra uma autoajuda vazia, que em nada constrói um caráter segundo a palavra de Deus. Não nasceu para fazer do momento do louvor apenas um agito, um pula-pula, uma falsa sensação de alegria para anestesiar a consciência. Não. Ele não nasceu para isso. Ele nasceu para que por meio do zelar dos princípios como a sã doutrina, a verdadeira adoração, o poder da oração, cada vida que aqui está, que por aqui passa, que está aqui todo terceiro sábado, cada um daqueles que entram por aquela porta se tornem uma geração que busca ao Senhor. Aleluia. Uma geração que busca ao Senhor. E para que uma geração busque ao Senhor é necessário que os princípios se mantenham firmes e não sejam negociados. Infelizmente, nos dias atuais, há meios e mecanismos criados pelos líderes para atrair jovens e adolescentes. Meios, mecanismos e estratégias que não geram verdadeiros convertidos ao Evangelho, geram adeptos. Irmãos, acredite você ou não, ir na igreja virou moda. Virou moda. Se você olha aí fora, você vê que virou moda. Antes o diabo ele lutava para que as pessoas não fossem em um culto, não estivessem na casa de Deus ouvindo a palavra do Senhor. Hoje Ele permite. Por quê? Porque ao chegarem lá, não serão confrontadas. Não serão confrontadas. E se não serão confrontadas, consequentemente, não serão transformadas. Virou moda porque o jovem ele vai no culto, tira uma foto no momento do louvor, escreve na casa do Pai, no melhor lugar, emojizinho de mão para cima, emoji da cruz. Tira a foto bem no momento do louvor. E a foto fica, acho que na mente deles, fica até melhor. Quando todo o cenário é preto e vê só o telão. No melhor lugar. O próximo stories é um funk com uma foto da pessoa vestida inadequadamente. De manhã posta, devocional. Café com Deus Pai. Virou moda. As pessoas não são convertidas, são adeptos. São adeptos ao Evangelho. E a pergunta é, onde está a mudança de vida? Onde está a transformação? Onde estão os frutos de arrependimento? Onde estão os frutos de arrependimento? Há uma urgência na pregação verdadeira para a juventude, e não somente para a juventude. Há uma urgência da pregação verdadeira para toda a alma. Para toda a alma. Sabe por quê? O Evangelho
ele não é por meio de tradição. Ele não é por meio de tradição. Você não é inserido na graça automaticamente porque o seu pai é crente, porque a sua mãe é crente. Não. Você não é inserido automaticamente. O ditado diz que filho de peixe, peixinho é, né? Quem é que já ouviu esse ditado? Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, automaticamente crente não é. Ninguém é crente automaticamente porque o pai é crente, porque a mãe, a avó. Não. Deus não tem neto. Deus não tem bisneto. Deus não tem trineto. Deus, ele tem filhos. Somente filhos. Por isso há necessidade de cada vida individualmente ir até a cruz. De cada vida individualmente saber que há necessidade dela de se converter, de buscar ao Senhor. Cada vida tem a responsabilidade de se tornar uma geração que busca ao Senhor. Nós lemos aqui no texto: outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. A geração anterior conhecia, mas se levantou uma que não conhecia. Se fosse automático, eles serviriam ao Senhor também. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Por isso a pergunta que o Espírito Santo faz a cada coração nesta noite, e que você saia daqui conseguindo responder. A pergunta é: você faz parte de qual geração? A que não busca ao Senhor, como nós lemos aqui em Juízes, ou da que busca? Esta é a pergunta desta noite. E não é possível ninguém dizer que não faz parte de nenhuma. A pergunta é: de qual você faz parte? Da que não busca ou da que busca? A pessoa fala: de nenhuma. Não. A pessoa acha que o evangelho é igual política, que ela pode se abster do debate, que ela pode se abster da opinião dela. Não, eu prefiro não falar a respeito. Deixa eu te dizer uma notícia: o evangelho não permite neutralidade. O evangelho não permite neutralidade. Não permite. O evangelho, ele exige uma decisão pessoal e definitiva quanto à sua posição. Pessoal e definitiva. E todo silêncio ou falta de escolha já é uma decisão contrária a Cristo. O evangelho exige que você tome uma decisão. Mas se você achar que o silêncio resolve, eu prefiro não opinar, prefiro não me posicionar, isto diante de Deus já é uma posição contrária a Cristo. Nossa, missionário, mas isso é muito forte. Foi Jesus quem disse: quem comigo não ajunta espalha. Quem não é comigo é contra mim. A pergunta é: você é com Jesus ou não? Você faz parte da geração que não busca ou da que busca? Todo aquele que pensa que é possível se manter neutro, ele já tomou uma posição. E é Jesus quem condena a indefinição espiritual. É Jesus. Lá no Apocalipse, em uma das 7 igrejas da Ásia, tinha uma que queria ser assim. Laodiceia. Ela não queria ser nem fria e nem quente. Ela queria ser o quê? Morna. E o morno serve? Não. Sabe qual que é o resultado da mornidão? Seriam vomitadas na boca do Senhor. É forte, né? Sabe o que isso significa? Que aquela igreja seria rejeitada. E aí eu pergunto para você: então, diante dessa explicação, é possível você ficar neutro? É possível uma indefinição? É possível não se posicionar? Não. O evangelho, ele é muito simples. Ele é muito simples. Há 2 caminhos, o estreito e o largo. Há 2 senhores, Cristo ou Mamon. Há 2 eternidades somente possíveis: céu ou inferno. Somente.
E se você não quiser se posicionar, fique tranquilo. A sua posição já está tomada. Você, querendo ou não, acreditando ou não, a sua posição já está tomada. Por isso que a minha oração é para que todos tenham uma posição diante de Deus nesta noite. Sabe por quê? Porque o relógio ele não retrocede. O relógio não retrocede. Quanto tempo você ainda tem? Alguém que sabe? Quem sabe levanta a mão. Ninguém que sabe. O relógio ele não retrocede. Não queira tomar uma posição diferente quando não houver mais tempo. Por isso que Josué, ele chegou diante do povo e ele disse: hoje, escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje, esta é a noite que você deve escolher a quem você serve. São os dois caminhos, estreito e o largo, os dois senhores, as duas eternidades. Com certeza ninguém quer ir para o inferno, ninguém vai falar conscientemente que quer ir. Mas entre o caminho estreito e o largo, aí muda um pouco talvez a resposta, porque o estreito é difícil, não é fácil negar a si mesmo. O evangelho que exige renúncia não é fácil. Céu ou inferno, conforme diz o pastor, é uma questão de amor. É uma questão de amor. Que tomemos, que todos se posicionem nesta noite para tomar uma posição diante de Deus. A pergunta é: qual geração? Que não busca ou a que não busca? Que não busca ou a que busca? E antes de continuar o desenvolvimento, eu queria deixar claro que nós estamos falando de todos aqui, não necessariamente somente dos jovens, tá? Estamos falando de todos. Até porque esta é uma geração. Se todos estamos vivendo de forma contemporânea, somos uma geração. E para que essa pergunta seja respondida, nós usaremos o princípio ensinado por Jesus. Que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Portanto, esses dois grupos têm características que os definem como uma geração que não busca e como uma geração que busca. E todo o nosso pensar se dará principalmente com base no livro de Juízes que nós lemos. O texto diz então que, versículo 10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, ou seja, morreram. E outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Irmãos, nós estamos falando da nação de Israel. Se levantou uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. A nação cujos patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó, que teve como líder Moisés. Se levantou uma geração que não conhecia o que Deus havia feito. Como isso aconteceu com aquela nação? Para entendermos isso, precisamos dar alguns passos atrás. Primeiro, Deus com grande força, com grande ímpeto, tira o povo hebreu do Egito. Por meio das 10 pragas, a última praga, a morte dos primogênitos, e então o povo passa pelo mar. A partir daquele momento, eles começam a caminhar rumo à terra prometida. Um caminho pelo deserto que resultaria na chegada da terra prometida. Mas o que acontece nesse caminho? Foi um caminho abençoado? Uma pergunta meio dúbia, né? Com certeza foi pela presença de Deus, mas a atitude do coração dos hebreus não. Sabe por quê? Porque eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. Eles tiraram os olhos da frente da terra prometida, que manava leite e mel, e começaram a olhar para trás, para chorar pelos peixes do Egito, pelos legumes. O texto fala que eles choravam pelos peixes, pelas cebolas. Imagina, você tem uma promessa da parte de Deus de uma grande bênção,
mas no meio do caminho você olha para trás. Eles não conseguiam contemplar o milagre diário de Deus em suas vidas. Eles não conseguiam contemplar a provisão de Deus por meio do maná, que todos os dias caía do céu. Não conseguiam contemplar a nuvem durante o dia e a coluna de fogo. Todo aquele que deixa de perceber, que esquece das promessas de Deus, deixa de reconhecer os milagres que Ele tem operado diariamente na vida e olha apenas para o passado, não alcança a Deus. Não alcança. O Senhor, Ele é um Deus que todos os dias provê em nossas vidas. Você pode testificar disso? Verdadeiramente, todos os dias Ele provê em nossas vidas. Mas se em determinado momento os olhos saírem de tudo aquilo que Ele tem feito, de cada milagre, irmãos, o maná cair do céu era um milagre, não era? Uma nuvem todos os dias acompanhando eles era um milagre, não era? A coluna de fogo. Mas eles choravam pelos peixes do Egito. Todo aquele que faz isso não alcança a bênção. E eles foram desobedientes, não acreditaram na promessa quando os espias foram enviados. Resultado, toda aquela geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Toda aquela geração. 40 anos depois, uma viagem que duraria dias, durou 40 anos. 40 anos depois, agora com Josué, o povo tem novamente a oportunidade. Obedientes ao Senhor, eles atravessam o Jordão. E aí começa um tempo de prosperidade para aquele povo. Um tempo de muita guerra, mas um tempo de muita conquista. Mesmo que em meio a lutas, se você for obediente, o Senhor prospera a sua mão. Mesmo em meio a dificuldades, com certeza não foi fácil entrar em Jericó. Nós sabemos da história, mas a diferença daquela geração para a anterior, eles eram obedientes. O Senhor falava, faça isso, e eles faziam. Coloque a arca no meio do Jordão, e eles faziam. Circunde a cidade por 7 dias, e eles fizeram. E o resultado foi a vitória. A vitória sempre está associada à obediência. Sempre. Quem é que quer ser vitorioso? Seja obediente a essa palavra. Aqueles que não foram morreram no deserto. E a palavra de Deus diz que aquele povo foi abençoado. Todos estão comigo? Amém. Que aquele povo foi abençoado todos os dias de Josué. Versículo 7, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Foi um tempo abençoado. Mas aí, versículo 8, faleceu, porém, Josué, filho de Nun. Versículo 10, e foi também congregado. Quando Josué morreu, todos os anciãos, que eram da mesma época de Josué, da mesma geração, aí a outra que nasceu se corrompeu, se desviou. Se desviou totalmente. A partir daquele momento, começa um ciclo vicioso do pecado em Israel. Havia um ciclo que se repetia e se repetia todas as vezes. Qual era este ciclo? O povo vivia em paz. Depois da paz, eles pecavam. Eles adoravam outros deuses. Como consequência, eles eram ajuizados. Eles sofriam essas consequências, se arrependiam, eram restaurados por Deus, viviam em paz. E depois da paz, pecavam de novo. Paz, pecado, consequência, arrependimento, restauração, e assim por diante. Irmãos, quantas pessoas não vivem isto nos dias de hoje? Quantos jovens não vivem este ciclo vicioso diante de pecados, diante da pornografia? A pessoa está em paz, então ela peca. Ela sofre as consequências, se arrepende,
é restaurada, vive em paz e fé. Quantos jovens não vivem isso? Sofrendo, perecendo pelo pecado, pela fornicação, pela fofoca, pelo mundanismo. E como o Senhor restaurava aquele povo? O Senhor levantava um juiz que naquele contexto ia libertar o povo de Israel da opressão dos povos, porque diante do pecado o Senhor permitia que outros povos ajuizassem Israel. Então o Senhor levantava um juiz para que aquele ciclo fosse quebrado. Mas então, após a morte daquele juiz, começava tudo de novo. E eu dei exemplos deste ciclo na vida de jovens. Mas todo aquele que enfrenta este ciclo, Deus não dá mais um juiz que morre. Ele não dá um juiz que irá resolver a situação momentaneamente. Ele deu o seu Filho, para que cada dor, para que cada pecado não aconteça mais. Todo aquele que vai até a cruz e é liberto verdadeiramente pelo Senhor, o ciclo é quebrado, mas não quebrado para acontecer de novo, quebrado de uma vez por todas. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não mais um juiz momentâneo, alguém que te liberta momentaneamente. O Senhor Jesus, o Verbo encarnado, Ele é o juiz que liberta a alma humana da escravidão, da servidão do pecado, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não mais um ciclo vicioso. Não mais um ciclo vicioso. E este ciclo, ele revela a primeira característica de uma geração que não busca o Senhor. Sabe qual é? A inconstância. Isso está expresso neste ciclo. A inconstância. A inconstância, ela é a representação, por meio de atitudes, por meio do viver, de uma realidade interna de imaturidade, de falta de compromisso e da tentativa de conciliar Deus e o mundo. Todo aquele que é imaturo espiritualmente, ele será inconstante. Todo aquele que não tem compromisso verdadeiro com o Senhor, será inconstante. Todo aquele que tenta conciliar Deus e o mundo, será inconstante. E a raiz da inconstância, ela está no coração. Ela está no coração. E é isso que Tiago fala. Que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O inconstante, tal como Pedro, ele rapidamente tem coragem para andar sobre o mar, mas ao sentir o vento ele começa a afundar. Ele reconhece Jesus como Cristo, mas depois ele se assenta na roda da impiedade, em meio à fogueira para se aquecer. Pedro é um exemplo clássico de inconstância. E a pergunta do profeta Elias continua ecoando. A pergunta do profeta Elias continua ecoando. E que pergunta é essa? Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Assim é o inconstante. Ele fica cocheando entre dois pensamentos. Escolhi hoje a quem servais, diz a palavra de Deus. Escolhi hoje a quem servais. Não é possível. Todo aquele que tenta andar com um pé em cada canoa sucumbirá. Alguém aqui já tentou andar com um pé em cada canoa? Você coloca em uma lagoa, em algum lugar, coloca duas, coloca um pé e depois coloca outra. Vai dar certo? Mas muitos estão tentando viver assim em sua vida espiritual. Muitos estão tentando viver assim. E como eu disse, a inconstância, ela é um problema cuja raiz está no coração. Mas fique tranquilo, há uma boa notícia. Eu conheço, acredito que outros aqui também conhecem, um excelente cardiologista. Da Unimed? Não. Da Santa Casa? Não. Um excelente cardiologista. Ele faz transplante, ele tira o coração de pedra e ele coloca o coração de carne. O coração de pedra
que está empedernido pelo pecado, pelo mundanismo, endurecido pelo pecado, ele troca este e dá um coração sensível, ele dá um coração temente, um coração que se dobra, um coração não mais inconstante, mas um coração de uma vida perseverante. A geração que não busca é inconstante, é que busca perseverante. Ela persevera. A perseverança está totalmente em nossos dias. É necessário continuarmos caminhando. Todo aquele que busca o Senhor, o segredo é esperar nele. Não é isso que diz a palavra? Que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É a perseverança, eles vão indo todos os dias. Todo aquele que busca o Senhor e é perseverante, a caminhada vai indo todos os dias, de força em força. Mas por quê? Pela sua própria força? Pela sua própria capacidade? Não, pela do Senhor. O Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem todos os dias derrama da palavra, derrama da unção, derrama da presença, do conforto e do consolo, para que a caminhada com Ele seja de força em força, de fé em fé, de glória em glória. Porque é necessário perseverar até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança. A geração que não busca é inconstante, a geração que busca é perseverante. A geração que não busca, ela é corrupta. Ela é corrupta. Não é isso? No ciclo de Juízes, viviam em paz, e então o que eles faziam? Iam adorar outros deuses. A nação cujo Deus era o Senhor, aquele que grandes coisas já tinha feito, diante dos olhos daquele povo, o mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo, o Jordão se abrindo para que eles atravessassem, o maná todos os dias, mas mesmo assim eles se corrompiam. Todo aquele que ignora o Senhor e a sua palavra, ele perde o referencial, ele perde a referência de moralidade, e sem referência, a corrupção. Sem referência à corrupção. A geração que não busca o Senhor, ela é sempre suscetível a flertar com o pecado. O seu caráter não é totalmente transformado. Não é. Ela vive para satisfazer a si mesma. Todos estão comigo? Amém. Todos estão comigo? Amém. Irmãos, este é um culto ao Senhor. Eu já disse algumas vezes, o Impacto Jovem não é menos culto que qualquer outro culto. Se qualquer pessoa que vem no Impacto Jovem vem para cumprir tabela, se você quiser ouvir, só abre a porta e você pode sair. O Impacto Jovem é um culto como o culto de domingo. Sabe por quê? Porque o culto não é baseado em quem está na liturgia, quem está fazendo a liturgia. O culto ele é ao Senhor. A palavra, ela é para que os corações sejam levados ao Senhor. A adoração é para o Senhor. Portanto, esteja com todo o seu coração aqui. Eu disse, o relógio não retrocede. Não retrocede. Não é evangelho do terror. Mas essa pode ser a última vez que você ouve a palavra de Deus, assim como pode ser a última vez que eu ouço a palavra de Deus. Há espaço para que você não se concentre? O que está em jogo é uma eternidade. Portanto, se concentre, esteja aqui. Todos estão aqui? Amém. A geração que não busca o Senhor, ela é corrupta, porque ela vive para satisfazer a si mesma. E muitas vezes, a sua corrupção, ela é escondida por meio de uma forma de piedade. A corrupção, muitas vezes, é escondida por uma forma de piedade. Jesus disse que são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Um túmulo pintado. Por fora há uma aparência, mas e por dentro? Os corruptos são assim. Eles tentam esconder a sua corrupção com uma aparência, como sepulcros caiados. Não adianta você vestir a roupagem de um mestre da lei
se recusa a Jesus e pega em pedras para atirar nele. Não adianta vestir a roupagem de aprendiz de profeta se vai atrás de Naamã cobrar pelo milagre. Não adianta, o corrupto ele é assim. Por fora há uma roupagem, por fora há uma aparência, mas e por dentro? Não adianta ir à igreja só para anestesiar a consciência, se dorme e acorda abraçado com o pecado. Não adianta, não adianta. Quantos hoje, no meio da igreja, não vestem, não se vestem, não agem, não têm aparência, têm a roupagem de crente, mas o ouvido cheio de música mundana, os lábios falam como ímpio. Irmãos, nós vivemos um tempo que a falta de transformação verdadeira tem gerado pessoas que dão um mau testemunho gigantesco. Você pergunta para a pessoa: você vai na igreja? Eu vou. Estou lá terça, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Você entra em determinado assunto, é cada palavra que sai da boca. Mas na cabeça da pessoa não necessariamente é um palavrão, né? Então está tudo bem. A pessoa fala como o mundo. Onde está a transformação? Onde estão os frutos de arrependimento? Nós devemos fugir da aparência do mal. Da aparência do mal. Não devemos só fugir do mal, mas da aparência de tudo aquilo que pode nos correlacionar com o mundo. O Evangelho é a transformação verdadeira por completo. Não adianta vestir uma roupagem. Eu vou no culto, eu vou na igreja, eu cultuo, eu faço parte de tal ministério, mas os ouvidos estão cheios de música mundana, os lábios cheios de palavras torpes, palavras que não trazem edificação. A palavra torpe é a que não traz edificação. Não necessariamente só a palavra esdrúxula, o palavrão que é claro. Pergunte-se o que tem saído da sua boca tem trazido edificação. A palavra, os olhos totalmente contaminados, a mente imoral. Muitos estão assim dentro da casa de Deus. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes. Nuas e patentes diante daquele com quem devemos de tratar. O homem, assim como Samuel, vê o exterior. Não foi assim com Samuel, quando foi até a casa de Jessé? Ele vê o exterior, e foi um por um, e Deus: não é este, não é este. Passava um forte, não é este. Outro forte, não é este. Porque o homem, ele vê o exterior, mas o Senhor é quem sonda o íntimo. Ele conhece verdadeiramente. Ele conhece aquele que quer vestir, que quer ter uma roupagem, mas é corrupto. Ele conhece. Isso te assusta? Fique tranquilo. É só você pedir como Davi: Senhor, crie em mim um coração puro. Crie em mim um coração puro e um espírito reto. E quando isso acontecer, quando o Senhor transformar o seu coração, você então mudará. Você não fará mais parte da geração corrupta, mas da incorruptível. Daquela que diante dessa sociedade você possa resplandecer como um astro, no meio de uma geração corrompida e perversa. É isso que o apóstolo Paulo fala, que nós devemos brilhar como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas para isso o Senhor precisa quebrar o seu coração, quebrar tudo que há em você, o seu ego, a roupagem que é vestida, para que você se vista da justiça de Cristo, do poder que há nele. Então você será incorruptível. Isso quer dizer que você não pecará mais? Não. Isso quer dizer que você não irá mais se vender. O crente é aquele que é incorruptível, que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Ele não se vende. Ele não se vende para um pecado. Ele não se vende para o mundo, porque ele entende que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço, um preço de sangue, e não qualquer sangue, mas o sangue imaculado, poderoso, santo do Senhor Jesus. E quando essa pessoa entende isso, está na cruz, somente na cruz, por meio da palavra, a pessoa é gerada de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível.
qual geração você tem sido. Uma é inconstante, a outra é perseverante. Uma é corruptível e a outra é incorruptível. E o último ponto para nós encerrarmos. A geração que não busca, ela é perversa. Perversa. Se pensarmos, a perversidade é quando um povo, ele alguém escolhe abertamente ignorar Jesus. Ignorar o Senhor, a sua obra. Se nós pensarmos nos pontos ditos, há uma ascensão. O inconstante logo se torna corrupto. E aquele que é corrupto logo se torna perverso. O perverso, ele decide deliberadamente ignorar Jesus e a sua obra. Conforme escreve João, eles amam mais as trevas do que a luz. Amam mais as trevas do que a luz. E sabe por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Para que suas obras não sejam reprovadas. É uma geração que prefere as trevas para que elas possam continuar vivendo em sua vida de pecado sem peso na consciência. Afinal, ela já decidiu abertamente ignorar. Então ela prefere ficar nas trevas. E ela vai se afundando cada vez mais. Um dos objetivos do diabo é que por meio do pecado o homem perca sua identidade. O homem, ele foi criado para quê? Ele foi criado sendo imagem e semelhança do Senhor, criado para ter comunhão com Deus. Mas por meio do pecado, ele perde a sua identidade. Isso é o objetivo do pecado, fazer com que você perca a sua identidade. Imagine o povo, no contexto de Juízes, sendo o povo do Senhor, no momento que eles estavam pecando, que eles se esqueciam totalmente, a identidade daquele povo era roubada. Assim acontece em cada vida. Assim acontece conosco. Quando o pecado, quando uma pessoa ama mais as trevas do que a luz, então o pecado faz com que essa pessoa perca a sua identidade. Ela fica num poço de escuridão, se afundando cada vez mais. Mas o Senhor, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. No meio de uma geração que não busca, que é perversa, que procura cada vez mais se afastar, o Senhor é aquele que vem em resgate. Não há ninguém que o Senhor não possa resgatar e transformar. Não há ninguém. Não há ninguém. O ladrão foi salvo na cruz. Paulo era perseguidor da igreja. Ele dizia, em determinado momento, eu sou o pior dos pecadores. Mas o Senhor transforma. O Senhor transforma aquele que tem um caráter perverso. Ele transforma, porque Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar a alma humana, que se perdeu, que o pecado fez com que perdesse a sua identidade, perdesse a identidade de quem é, sendo filho de Deus. Tudo aquilo que o pecado tirou. Onde o diabo fez uma janela, o Senhor fez um grande quadro. Não é isto que o pastor sempre, raramente agora fala? O Senhor, ele veio para salvar e buscar, para que não sejamos mais, para que todo aquele que vá até aos pés da cruz não seja mais parte da geração que não busca, mas sim da geração que busca. Que conforme diz 1 Pedro 2,9, é uma geração eleita, não mais perversa, mas eleita. Pedro diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. O perverso, ele andava pelo seu próprio caminho, para satisfazer a sua própria vontade, vivendo nas trevas longe da luz. Mas agora em Cristo, sendo a geração eleita, ele vive para anunciar as obras daquele que o resgatou, anunciar o grande amor do Senhor. A pergunta é, qual geração você tem sido? A que não busca ou a que busca? O texto diz, a máxima do livro de Juízes é que cada um andava
segundo o que parecia reto aos seus olhos. Mas o convite do Senhor é para que você ande segundo os caminhos dele, para que você ande segundo esta palavra, não mais pelo que você acha que é o caminho dos seus olhos, mas pela palavra de Deus, que é poderosa. O texto diz no versículo 10 que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Se levantou. Que nesta noite, que por meio deste trabalho, que por meio desta igreja, que por meio deste ministério, se levante uma geração que conheça o Senhor. Se levante uma geração que conheça o Senhor, que busque a Ele, que não seja inconstante, mas seja perseverante, que não seja corrupta, mas seja incorruptível, que não seja perversa, mas que seja eleita. Qual geração você tem sido? E qual você será? Eu convido neste momento o Gabriel a assumir aqui o instrumento. Eu peço que a igreja se coloque de pé neste momento. Qual geração você tem sido? Qual geração você tem sido? Eu convido neste momento toda a igreja a vir aqui na frente. E eu chamo aqui também